Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Glória a Deus, é muito bom estar em casa, na companhia dos irmãos. Para quem não sabe, eu estive passando uma temporada lá no Peru. Estive servindo a igreja de Lima, da capital, a igreja de Cusco e a igreja de Quiliuno. E ali em Quiliuno, eu pude estar auxiliando no pastoreio daquela igreja. E foi assim uma bênção, irmãos. Aquela igreja de Quiliuno foi a primeira igreja evangélica plantada naquela cidade. Um povo que nunca tinha ouvido o evangelho, escutou as boas novas do reino de Deus, receberam a palavra, foram tocados pelo Espírito Santo. E eu sei que aquela nação, que aquela cidade, que aquele povo, eles vão cada dia mais, irmãos, buscar a presença de Deus. É um povo sedento, precisa das nossas orações. Passei algumas fotos, não sei se vai conseguir colocar. Vai? Amém. Isso. Essa daqui é a igreja de Quiliuno. Pode passar. Essa já é a igreja de Lima, da capital. Pode passar. De Quiliuno, pode passar. Essa daí foi a rede de jovens que a gente fez lá. Pode passar. Isso. Foi um discipulado que a gente fez na casa de um irmão lá de Quiliuno. Pode passar. Da rede de jovens. Essa é a irmã Ana Paulina, lá de Quiliuno. Irmão de Quiliuno também. Pode passar. Tem um vídeo, se puder colocar. Irmãos, estou aqui com a irmã Ana Paulina e ela vai mandar uma saudação em quechua. Hermanos de Brasil, un abrazo, Iglesia de Brasil, bendiciones. Igualmente, hermano Ñoño, regresa pronto. Amén, hermano. Amém, irmã Paulina, hermana bendita. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém. Irmãos, lá em Quiliuno, o pessoal dessa igreja, eles não falam muito espanhol. Eles falam mais um dialeto local, que é o quechua. Essa é a língua do antigo Império Inca. Então eles mesclam bastante. Quem não tem o espanhol como língua materna é bem difícil de entender. Mas Deus deu graça que desde a primeira semana que eu cheguei, a pastora me colocou para ministrar. Eu fui ministrando, consegui me desenvolver no espanhol. E o Espírito Santo fez o trabalho. Trouxe revelação para o coração dos irmãos. Amém. Glória a Deus. É muito bom, irmãos, estar aqui com vocês nesse dia que o Senhor preparou. E eu creio que Ele tem mais para os nossos corações. Amém. Esteja disposto, disponível, irmãos, a receber a palavra. Sem mais delongas, quero te convidar a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12. A partir do versículo 1. Amém? Todos já encontraram? Glória a Deus. Diz assim: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, e te abençoarei e engrandecerei teu nome. Serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã, e levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré. E em Siquém, naquele tempo, os cananeus viviam nessa região.
Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Amém? Feche seus olhos por um momento. Pai, esta é a tua palavra, fala poderosamente aos nossos corações. Jesus, tu sabes que eu de mim mesmo não tenho absolutamente nada para te oferecer, sou como um vaso de barro. A glória e a excelência pertencem somente a ti, Jesus. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor possa se manifestar. Queremos escutar a sua voz, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa ministração: os 4 altares de Abraão. Os 4 altares de Abraão. A palavra nos fala que Abraão, ele é o pai da fé. Abraão foi um homem tremendamente usado por Deus. A palavra nos diz que Abraão era um homem de fé. O Senhor, ele chamou a Abraão. Disse: Abraão, sai da casa de teu pai, sai da tua parentela e vai para o lugar em que eu te mostrarei. Deus não falou para onde Abraão deveria ir, ele apenas deu uma ordem. Irmãos, Abraão não questionou a Deus. Muitas vezes quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor fala com a gente, nós questionamos o Senhor, implicamos com Deus, queremos fazer prova de Deus. Abraão simplesmente obedeceu. E aqui a palavra nos diz que Abraão chega em Siquém. Em Siquém ele edifica um altar. Siquém significa ombro, significa esforço humano. Abraão, ele edifica ali um altar, e nós podemos chamar esse altar de altar da revelação, porque foi ali que ele teve o encontro com Deus, que ele ouviu a voz do Senhor. Irmãos, quando o Senhor fala aos nossos corações, precisamos obedecer à voz de Deus. Abraão, ele edificou um altar a Deus em Canaã, no meio dos cananeus. Os cananeus eram um povo pagão, imoral, idólatra. Isso nos mostra que não importa o ambiente em que nós estamos vivendo, o ambiente não nos molda. Não somos produto do meio, somos o resultado daquilo que escolhemos viver em Deus. A palavra nos diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aonde você está, meu irmão, plantado, é aí que você tem que prosperar. Você tem que ser luz e sal. Luz e sal. Infelizmente, muitas pessoas, irmãos, muitos cristãos, estão vivendo no nível 0 de obediência a Deus. Tem informação a respeito de Deus, mas não tem uma vida de altar. Não adianta eu ter informação a respeito de Cristo se eu não tenho uma vida de altar, se eu não tenho uma vida de sacrifício, uma vida de entrega. Não adianta, irmãos. Precisamos obedecer a Deus, precisamos obedecer o Senhor. E a palavra vai nos falar que Abraão não ficou em Siquém, ele continuou conhecendo o Senhor, prosseguiu em conhecer a Deus. Olha o que ele diz aí no versículo 8: dali prosseguiu Abraão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também neste lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Aqui a palavra nos diz que Abraão continuou, e quando ele chegou ali entre a cidade de Ai e a cidade de Betel, ele edificou um altar para Deus. Ai, irmão, significa monte de ruínas, entulho, destruição.
E como nós sabemos, Betel significa casa de Deus. Aqui a palavra nos mostra que Abraão não queria mais se envolver com as coisas do mundo. Abraão, ele constrói um altar em direção à casa de Deus, em direção a Betel. Esse altar nós podemos chamar de altar da consagração. É quando escolhemos nos separar, nos consagrar para Deus. É quando escolhemos renunciar às coisas do mundo, irmãos, para viver somente para o Senhor. A palavra nos diz que depois que Abraão edificou esse altar em Betel, veio um tempo de fome sobre a terra. E Abraão duvidou do chamado, teve dúvidas a respeito de Deus. E a palavra vai nos dizer que Abraão, ele desce para o Egito. Egito tipifica o mundo. Um cristão que vive no Egito, que vive no mundo, é um cristão fracassado, que está fora do propósito. E ali no Egito, Abraão foi humilhado. Ele disse uma meia verdade, que é uma mentira. Falou que Sarai era a irmã dele. Mas ele se arrepende, irmãos. E a palavra nos diz que ele volta novamente para Betel. E ali oferece outro holocausto ao Senhor. Talvez você tenha se distanciado dos caminhos de Deus, tenha ido para o Egito, mas é tempo de voltar. O Egito é um lugar de humilhação, irmãos. É um lugar de humilhação. Precisamos voltar para Betel, precisamos voltar para a casa de Deus e ali oferecer um holocausto ao Senhor. Um holocausto de louvor e adoração. Em Betel. Existem muitos pastores e líderes, irmãos, que estão vivendo no Egito. Hoje nós vemos uma falsa teologia sendo pregada nas igrejas, uma teologia voltada para as coisas terrenas, para as coisas materiais. Nossos olhos não têm que estar nessa terra, nossos olhos têm que estar fixos em Deus, fixos em Jesus. Irmãos, um anjo fora do lugar, um demônio. Imagine o pastor fora do altar, fora do propósito. Precisamos voltar para o altar. Precisamos voltar para a presença de Deus em Betel. A palavra nos diz que Abraão, ele volta para os caminhos do Senhor, volta para Betel, volta para o propósito. E ali ele começa a ter experiências com Deus. Aí chega um momento, irmãos, que ele sofre, que ele tem uma dor no coração, porque Ló, o sobrinho dele, que ele tinha como filho, a palavra nos diz que o pai de Ló morreu e Abraão levou ele consigo. Ele tinha como um filho. Ló escolheu se separar de Abraão por causa de bens materiais. E ali Abraão tem uma perda, uma dor no coração. Ele disse para Ló: pode escolher, se você quiser ir para um lado eu vou para o outro. Ló representa um cristão fracassado. Ló, ele olha para as planícies, para o lugar que era mais verde, e ali ele pensou no coração: aqui sim eu vou fazer minha morada. Ele caminhou por vista e não por fé. Mesmo tendo Sodoma, uma cidade imoral, como nós bem sabemos, ali nas planícies, ele escolheu habitar lá. Abraão, irmãos, ele não se moveu por aquilo que ele via, ele se moveu com convicção em Deus, porque quando você tem o Espírito Santo, não importa o lugar onde você está, importa quem está com você. Quando você tem o Espírito Santo, irmãos, não importa o governo, não importa as dificuldades que estão ocorrendo ao meu redor, eu tenho a presença de Deus, e mesmo no caos eu vou prosperar, mesmo no caos, nas dificuldades, nas tribulações, porque eu sei quem está comigo. E a palavra nos diz que Abraão chega em Hebrom, e ali ele edifica outro altar ao Senhor. Vai nos falar em Gênesis capítulo 13, versículo 18. Ele edifica um altar em Hebrom.
Esse altar nós podemos denominar como altar da amizade, altar da comunhão. É em Hebrom que Abraão se torna amigo de Deus. É em Hebrom que Abraão começa a ter intimidade com o Senhor. É em Hebrom. Irmãos, para você ter intimidade com Deus, você precisa ter uma vida de altar, uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Maturidade não está ligada ao quanto você tem de Deus, mas o quanto Deus tem de você. Será que o Senhor tem o teu coração? A tua vida? Os teus sonhos? E a palavra nos diz que Abraão, ele continuou prosseguindo em conhecer ao Senhor. E Deus leva ele para o quarto e último altar, o altar de Moriá. Abra comigo em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim: Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, ao que ele redarguiu: Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: Toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou a seus servos: Permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai: Abraão, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: Sim, meu filho. Então Isaque indagou: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Amém? Irmãos, esse é o quarto e último altar. Podemos denominar como altar da adoração, altar da entrega. A primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia é nesse texto, nesse capítulo. Imagina comigo, irmãos, Isaque, o filho da promessa, o sonho de Abraão. Ele esperou durante anos e anos para receber Isaque, e agora Deus estava pedindo aquilo que ele tinha como mais precioso: seu filho, seu único filho. E a palavra vai nos falar que Abraão estava subindo o monte em silêncio. A melhor resposta que você pode dar às provações é o silêncio. É o silêncio, irmãos. A verdadeira adoração, irmãos, é em meio às dificuldades, é em meio às provações. Adorar quando está tudo bem é fácil, mas eu quero ver adorar em meio aos conflitos, em meio à guerra. Adorar nos tempos difíceis. Essa é a verdadeira adoração. Isaque, ele rompe o silêncio. Ele faz uma pergunta profética. Ele diz: meu pai, aqui tem a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Onde está o cordeiro para o holocausto? Essa foi uma pergunta que ecoou durante séculos, durante milênios. A palavra vai nos falar que após o período interbíblico, tinha um homem no deserto que se chamava João Batista. Certa vez ele viu o Filho do Homem e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Irmãos, Deus pediu Isaac para Abraão, mas Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Se Deus te pede o teu Isaac, é porque Deus quer o teu coração. A palavra nos diz que Abraão, no coração dele, ele entregou Isaac para o Senhor. E Deus viu a resposta de Abraão, irmãos. Falou: não mate o menino, Abraão, não mate. Você me deu tudo, então eu vou te dar tudo. Você me deu o teu filho, agora eu vou te dar também o meu filho. Deus nos entregou Jesus, irmãos, como um sacrifício vivo. O quarto e último altar, o altar da renúncia. Esse altar não é para crianças na fé, não é para nécios. Esse altar é para aqueles que desejam ter intimidade com Deus. Na graça, irmãos, a responsabilidade é dobrada. Na lei o sacrifício era de animais, mas na graça o sacrifício é você. Esse é um altar para aqueles que querem a Deus mais do que tudo. Nesse altar nós entregamos os nossos sonhos, entregamos a nossa família, entregamos os nossos filhos, entregamos tudo a Deus. Mas da mesma proporção, quando nós entregamos tudo, Deus também nos dá o seu tudo. Certa vez, David Livingstone, um dos maiores missionários que já existiu, ele ouviu a voz de Deus, e o Senhor o mandou ir para a África, e ele obedeceu à voz do Senhor. Ele diz no seu diário que quando ele entrou dentro do barco, ele se despediu do pai dele, que já era idoso, e ele soube no coração que era a última vez que ele estava vendo o pai dele. A vida dos grandes homens de Deus é marcada por renúncias, por entregas, por sacrifícios. É marcada por altares, irmãos. Precisamos ter uma vida de altar. Uma vida de altar. As nações estão clamando. As nações estão clamando pela manifestação dos filhos de Deus. A Índia hoje é o país mais populoso do mundo. Tem milhares de mulheres que estão sofrendo lá, irmãos. Milhares de eunucos, de órfãos, de crianças perdidas, estão sofrendo. A África hoje tem milhares de órfãos. E o Brasil, o país que mais tem igrejas no mundo, o país que mais tem cristãos. E qual tem sido a nossa resposta? Qual tem sido a nossa entrega? Tem uma palavra a respeito dessa nação, tem uma palavra a respeito do Brasil, irmãos. Mas para que essa palavra se cumpra, nós precisamos viver uma vida de entrega e renúncia ao Senhor. Pede-me, eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como possessão. A palavra nos diz que Deus viu a entrega de Abraão, e o Senhor disse para Abraão: Abraão, agora eu bem sei que tu me temes.
Por causa de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão entregou o Isaque dele, e como recompensa ele recebeu as nações. Precisamos entregar o nosso Isaque, irmãos, nos pés do Senhor. Entregue no altar, irmãos, aquilo que você não pode guardar. Sábio é aquele que entrega a Deus aquilo que não pode segurar. Talvez você tenha no seu coração que a sua família é mais importante do que a Deus, de que seu filho é mais importante do que a presença de Deus, de que as coisas dessa terra são mais importantes do que Deus. É momento, irmãos, de você, tirar isso e colocar no altar do Senhor, para que a presença de Jesus, irmãos, ocupe o lugar de primazia no teu coração. Entregue no altar do Senhor. Irmãos, estejam orando por mim. Dia 15, agora, eu vou estar indo para a África do Sul. Vou estar sendo enviado pela MCM. E a princípio, eu vou estar indo para ficar 1 ano. Estejam orando para que eu consiga o visto, para ficar todo esse tempo lá. E eu creio que aquela nação também vai ser tocada pela glória de Deus. Nós vamos levantar um altar de adoração naquele lugar. E as nações, irmãos, as nações estão clamando. As nações estão clamando. Amém? Se posicione em Deus. Se posicione. Se posicione no Senhor. Talvez você esteja perdido, sem saber o que fazer. Busque ter intimidade com o Espírito Santo. Eu só vou descobrir quem eu sou em Deus a partir do momento que eu descobrir quem Deus é. A partir do momento que eu levantar um altar, começar a ter amizade com o Senhor. Talvez você seja a resposta para alguma nação. Talvez você seja a resposta.